Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão por estar aqui na nossa companhia. A gente fica muito feliz aqui de estar com você. Quero mandar um abraço para as nossas queridas e queridos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação aí para você. Muito bem, eu falei que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, a nossa querida Raquelzinha, a Raquel aqui com a gente. Olá, Raquel! Olá, Nando! Oi, pessoal da técnica, da rádio, da TV, beijo a todos. E a você, que faz parte da nossa querida e maravilhosa audiência. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por compartilhar esses momentos, essa troca dessa energia muito boa que rola por aqui. Muito bom estar aqui de novo, Nando. Vamos que vamos! É bom mesmo, a gente está aqui e queria dizer, se você quiser ouvir esse programa novamente, é fácil. Vai lá no YouTube e tem a busca em cima, assim, olha, você coloca lá RBN/TVMM. Aí vai aparecer o logo da FEAL azul, clica em cima e embaixo vai aparecer playlist e também outras coisas e playlist. Aí você clica no playlist e vai descendo e acha lá o programa Alvorada para você ouvir e compartilhar, né? Porque já sobe para o YouTube, você pode mandar, não é, o link para as pessoas assistirem, ouvirem, tá bom? Muito bem, vamos voltar aqui a um tema que nós começamos no programa passado, cujo título é Suicídio Emocional, né? Todo mundo está acompanhando aí do livro 15 Minutos de Amor Próprio, da nossa querida Raquel, como autora. E nós paramos aqui no seguinte parágrafo que diz o seguinte: do que depende o nosso bem-estar, o nosso bem-viver, senão como a forma como decidimos pensar e agir? Por mais difícil seja ou que seja o desafio, é questão de inteligência emocional não colaborarmos para que aumente a dificuldade, né, Raquel? Legal, Nando. Obrigada por proporcionar isso para a gente, né? Essa possibilidade dessa leitura comentada é um momento muito precioso, raro, cadenciado, né? Tema por tema, capítulo por capítulo, frase por frase. Eu realmente fico muito feliz. A gente está falando de um momento em que a saúde mental ela passa para a gente, né? A gente tem informações de alertas nesse sentido, em que nós precisamos nos conscientizar da importância cada vez mais do bem viver, apesar do apesar das dificuldades, encontrar meios para que a gente consiga superar tudo isso e levar a nossa vida o melhor que nós pudermos, a fim de ter uma vida mental mais sustentável. Então, fica aqui o meu obrigada mais uma vez por permitir isso. E a gente está conseguindo fazer isso também, esse alerta através do Amarelinho, do livro 15 Minutos de Amor Próprio, que nasceu para isso e por isso. Ele que nasceu na pandemia, a gente já falava que antes da pandemia, a pandemia silenciosa já era instalada na saúde mental, só que pouco divulgada. E com a pandemia, querendo ou não, esse alerta veio à tona no orbe, né? No nosso planeta. Então, o que eu gostaria, antes de comentar esse parágrafo, também é contextualizar em que momento a gente está da leitura, porque pode ser que alguém aqui esteja acompanhando o nosso programa sem ter acompanhado o anterior, quando começamos esse capítulo. E esse capítulo ele se chama Suicídio Emocional. Para quem acompanha a doutrina, estudou as obras de André Luiz, por exemplo, sabe que lá pelas tantas, no compêndio, né, dos pensamentos dele, ele sempre muito didático e muito claro nas suas colocações, André Luiz faz referência à questão do suicídio indireto. A gente sabe que o suicídio é uma questão também muito grave, e nós temos alertas nesse sentido no mundo inteiro.
Mas as formas indiretas, elas são muitas vezes silenciosas, vão minando as nossas forças pouco a pouco. São vícios de todas as ordens, compulsões de todas as ordens, hábitos que nos levam repetidamente a contextos da doença, em que a doença se apresenta. E como forma de alerta, partindo desse pensamento macro do suicídio indireto, me veio a ideia da questão, não será o suicídio emocional também uma forma de suicídio indireto? Ou seja, o que nós fazemos de nós todos os dias, será que não colabora para que as nossas forças, as forças do espírito, não só do corpo, também do corpo, mas as do espírito também se esvaiam sem freios, né? Quando a gente vive por viver, vive sem alegria no coração, sem lembrar que nós somos portadores do DNA do Criador, quando a gente não ativa essa força em nós, quando a gente se deixa de lado, se põe para baixo, se abandona, se sucateia, se desrespeita, se desvaloriza, será que não são essas também formas de suicídio emocional? Suicídio de forma indireta? Eu falo isso enquanto profissional da área da saúde, Nando sabe disso, porque também é profissional da área da saúde, né? Trabalha na questão da saúde mental, tanto quanto eu, e nós repetidamente vemos quadros e histórias que por não só questão de sigilo nós mantemos aqui dentro. Nós mantemos também sigilo porque cada um é um e cada história deve ser respeitada no seu contexto. Cada um sabe das felicidades, das alegrias, das tristezas, do mosaico de vida pelo que passou, né? E aí, Nando, nesse contexto, a gente pode, enquanto profissional da área da saúde, atestar, falar com convicção que sim, infelizmente, nós, muitas vezes, muitas pessoas, e nós na nossa vida, não é só uma tristezinha que bate de vez em quando, né? Nós, às vezes, abrimos portas, até inconscientemente, para que essa tristeza ganhe outra forma, tome outro vulto dentro da gente, abrindo buracos, rombos na alma, no espírito, minando realmente quem somos. Parece que o que eu mais ouço, um vazio, uma angústia, né? Uma falta de propósito, sentido, significado, falta forças, eu ouço de tudo. E quando a gente relata isso, a gente relata em tom de alerta mesmo, né? Para que nós não percamos a fé, nós não percamos os motivos de alegria, para que os dias não passem por passar, para que a vida não passe sem sentido. Então, nesse contexto, esse capítulo, eu gosto muito dele, apesar de ser um tema um tanto quanto não tão leve, não tão simples de ser abordado, né? Mas a gente precisa, às vezes, encarar com altas doses de realidade, que precisa ser encarado com realidade, não com doses de ilusão mais, né? As ilusões muitas vezes vêm e entorpecem os nossos sentimentos, como por exemplo, a gente assume para a gente uma vida, depois eu faço isso para mim, depois eu faço isso por mim, e de repente no tabuleiro do jogo a gente não aparece no próprio jogo da vida, e quando a gente vê, veio a depressão por falta da ausência de si em si, veio a ansiedade porque eu não vigiava meus pensamentos e não dei o comando certo para evitar. É possível, Raquel? Te digo que sim, mas mesmo, eu vou falar disso porque também tenho novidades acerca de um curso, de um congresso que participei internacional recentemente, Nando, e o alerta está sendo esse, a gente precisa voltar para a gente, para que a gente, como eu disse aqui, para que a gente não corra o risco de encapsular as nossas vidas em driagens de medicamentos para corrigir o que nós precisamos tomar força para corrigir por nós mesmos, né? Existem comportamentos comuns, e aqui eu já me refiro aos estudos que eu faço, né? Aprimorando aqui e ali, acompanhando notícias. Existem estudos que apontam que a gente está encapsulando a nossa vida em comportamentos comuns. Às vezes, né, as pessoas sentem tristeza e logo a apatia toma conta e de repente a depressão toma conta, porque a gente não nutriu nunca na vida, em alguns momentos, recursos internos para lidar com isso. Ou os motivos são vários, né? Às vezes a pessoa fala, ela se acha tão forte a ponto de, depressão não chega para mim, né? E não que a gente queira que chegue, mas a hora chega que, se não tiver recursos internos para segurar certos desafios emocionais, não há pessoa que esteja imune a essa possibilidade. Então, para evitar, olha só, é muito mais fácil, você deve concordar comigo nesse momento, acredito que sim, mas eu posso estar errada também, mas veja o que você pensa a respeito. Eu penso que é muito mais fácil evitar a dor do que combater a dor. Porque evitar
a gente ainda está com forças, a gente está assim com recursos internos para que evitar o que pior aconteça. Quando a gente está na dor, as dores já chegam, já doem por si, exigem recursos que às vezes a gente não tem. Quando a gente vê, há uma certa desnutrição da alma e por isso a dor passa a doer mais ainda. Diferente daquela pessoa que se preparou para, de repente, aquele evento, né? Então, é interessante, depois eu falo mais sobre isso, Nando, porque tem informações de utilidade pública mesmo, que eu tive a oportunidade de coletar nesses movimentos, né? No Congresso Internacional voltado à Saúde Mental, agora, recentemente, que eu participei, e esse capítulo vem muito ao encontro disso. Quando a gente falou nessa frase, nesse pensamento, do que depende o nosso bem-estar, o nosso bem viver, se não como a forma como decidimos pensar e agir, às vezes, falando assim, quem passa pelo desafio da depressão, quem passa pelo desafio da ansiedade, que hoje é muito comum atribuir a tudo isso uma sigla TDAH, com déficit de atenção, mas por causas diferentes, muitas vezes, a pessoa fala, Raquel, mas não é tão fácil assim não, viu? Você tem TDAH, por exemplo, para falar o que você está falando? Né? Você já passou por depressão, menina? Você sabe o que é depressão para falar desse jeito, que é fácil? Basta, de repente, sentir do que dependendo como a forma como eu decido, eu ajo e tudo fica bem? Não é tão simples, não. Ninguém está falando que é simples, mas existem formas de promover saúde sem chegar na doença. Isso com certeza. Senão nós apostaríamos só na crença na doença e não partiríamos, de repente, para evitar, né, Nando? Então, olha só, do que depende o nosso bem-estar se não decidir como a gente pensa e age? Quando chega de forma prática, quando chega um vazio, a gente precisa começar a pensar, da onde vem aquele vazio? Por que eu estou sentindo isso? Elaborar as dores significa dar nome para as dores. Quando a gente começa a identificar o porquê e para quê, está aí uma forte ferramenta, uma poderosa ferramenta já, a primeira, de combate à doença. Você começa a entender o porquê. Porque angustiante é, de repente, você ir no médico, você sente que está doendo e nem o médico é capaz de dizer por que está doendo. E aí começam os exames, né? Imagine aí para uma questão de dor física. E é angustiante para o paciente passar de mão em exame, sem saber se é algo simples ou grave. Ficar sem resposta é uma das maiores dores, né? Isso no campo emocional é a mesma coisa. Então, Nando, eu queria te ouvir até um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala da melhor forma, nesse sentido, decidir o que pensar e agir, começar a ver, a partir dos meus sentimentos e das minhas emoções, como eu posso fazer para melhorar? Né? Quando uma pessoa está com sobrepeso, por exemplo, ela se sente incomodada por isso, ela assume, de repente, uma força ali para ir para a academia, muda a alimentação, faz de tudo para voltar a um peso ideal, de repente, ou no mínimo em que ela se sinta bem. Então, por que não selecionar durante o dia da mesma forma as fontes de pensamento e de emoções que nós vamos consumindo no dia a dia? Está aí já uma dica, né, de autocuidado que a gente pode fazer para sanear e evitar esse caminho para o suicídio emocional que tantas doenças mentais e emocionais provocam para muitas pessoas. André? Raquel, e como parece e não parece, porque é invisível, muitas vezes essas enfermidades ou que acomete as pessoas, que os aparelhos não detectam, que o médico às vezes não consegue diagnosticar, não quer dizer que não doa, né? Como você disse mesmo, dói e dói mesmo. E o trabalho preventivo, de a gente, enquanto você mesmo disse, que enquanto a gente está com forças para poder fazer esse trabalho preventivo, de saber que a gente pode agravar essa situação, cabe a gente fazer isso, a gente procurar ajuda, a gente estar sempre vigilante, né? Como Jesus disse, orar e vigiai, ou vigiai e orai, para que a gente crie uma defesa, né? Porque depois a gente estando numa situação mais difícil, a gente vai ter que buscar muita ajuda, a gente vai ter que ter forças que a gente não tem e precisa ter. Então, quanto antes a gente souber que isso está chegando, que está batendo na nossa porta, a gente está
Este tema aqui é um alerta mesmo. É um alerta para que a gente fique esperta e esperto, olhando para nós mesmos e sentindo o que está acontecendo conosco, né? Não o de diagnosticar, quando a pessoa chega no consultório, né, como você muitas vezes diz aí, né, Raquel? A pessoa chega no consultório, não, eu tenho depressão. Ué, mas quem deu esse diagnóstico para você? Não, porque eu busquei na internet, inclusive estou tomando medicamento. A pessoa já se autodiagnostica, se automedica, e não é aí que se faz o trabalho de prevenção, né? Se a gente sentir realmente que isso está acontecendo conosco, já buscar ajuda, né? Terapia né, terapias integrativas que tem aí, né? Terapia psicológica, psicanalítica e por aí vai, né? Então, aquilo que você diz, a gente já começa a dar umas dicas aí para a pessoa buscar ajuda, né? Buscar sair disso antes que isso fique pior, né, Raquel? É isso aí, Nando. Buscar ajuda, você disse. Eu só queria dizer, antes que eu esqueça, já ir partilhando algumas experiências que são de utilidade pública desse congresso, que a gente sempre estuda, né? A gente não pode achar que faz uma formação e acha que está tudo bem, né? A formação de verdade, ela é eterna. Formação do espírito, das relações humanas, ela não é estanque, ela não se solidifica num momento, ela acontece no tempo. Você vê, na época de Freud, a gente não falava em burnout, por exemplo, né? A gente não falava em TDAH. Tá? Depressão tinha outro nome. Na época de Allan Kardec, por exemplo, tem um capítulo destinado no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, falando sobre melancolia, né? Então, os nomes eles vão mudando por uma série de razões, nem sempre muito legais, né? Que induzem a gente a acreditar também que a gente está doente em muitas coisas, porque se você falar de TDAH, você tem um pano de fundo de uma ansiedade muito crônica, né? E que para cada um é um, e as pessoas elas vão vendo isso na mídia, elas vão vendo isso acontecer e de repente, eu tenho isso, né? Então tá todo mundo achando que tem TDAH. Gente, por favor, não é bonito ficar doente. Raquel, mas você não sabe. Você acha que eu não sei? A gente está estudando para isso, mas eu estou aqui para te conscientizar, para melhorar, não é para piorar. Então, antes de achar que tem TDAH, antes de achar que tem qualquer coisa, pergunta assim, olha, é só um desconforto ou é sofrimento? E a tristeza não é ela não traz conforto. A tristeza é aquele dia que você fala, não tô legal, tudo bem, é natural, é parte, né, faz parte dos sentimentos, valida, vê para onde, mas continuou, mas por que está continuando? Eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho, procura ajuda, como o Nando falou, né? Mas daí, já ir para o extremo, já acreditando no rótulo que se tem, é querer diminuir a vida em terra, minha gente. A questão é essa, no português, claro, sem tornar a coisa muito filosófica, toda vez que a gente se assume doente sem ter a doença, nós implantamos essa realidade de doente em nós diminuímos diminuímos a capacidade de sorver o de melhor a gente poderia sorver na vida. É muito mais bonito estar na outra ponta da saúde, né? A saúde, ela traz muito mais benefício, traz alegria, traz paz, traz contentamento. Você estudar o Evangelho de Jesus, por exemplo, é o Evangelho de saúde o tempo todo. Perdoa. Mas por quê? Porque é só bonitinho e sagrado? Não, também é. Ela não é só bonitinho, é lindo. Para quem consegue é lindo, mas dá uma sensação, a química que traz, neural, né? O perdão é maravilhosa, a bondade, a caridade, puxa vida, isso alimenta, isso nutre, isso é fisiológico, né? Então, quando a gente pensa nisso, veja bem uma informação que chegou no Congresso. O Congresso, ele abordou novas práticas, olha o tema, né? Boas práticas em saúde mental, e tinha como lema novas abordagens em saúde mental. Só que não é uma nova abordagem criada do nada para o nada. São novas abordagens que foram verificadas cientificamente no mundo inteiro. Então, depois de uma pesquisa muito bem apurada desses projetos ao redor do mundo sobre saúde mental, eles divulgaram no Congresso. Então, nós tivemos participação de uma enfermeira da Finlândia,
Nós tivemos uma participação muito especial, que eu adorei, né? De um psicólogo da Inglaterra, né? E tantos outros profissionais, inclusive do Brasil, compartilhando essa questão interessante. Olha só, direto ao ponto então. Uma enfermeira da Finlândia disse, veja, novas abordagens, que não são tão novas, mas já foram verificadas cientificamente. Novas para a gente, né? Lá na Finlândia, tudo bem que o modelo é outro, no Brasil teria que ter uma série de adaptações para implantar isso aqui, mas existe um movimento que talvez você já deva ter ouvido falar, que é o Open Dialogue, é um diálogo aberto. O que acontece? Lá, ela que é enfermeira, especialista da saúde mental, tem uma equipe multidisciplinar para acolher pessoas em crise. Então, vem um adolescente em crise, desses que a gente vê que, infelizmente, né, cenas terríveis estão acontecendo aí com professores, antes de um conflito ou qualquer coisa, vem, chama esse adolescente, pergunta para ele, quem que você quer que esteja presente na reunião? Olha, eu não sei, mas eu não quero meu pai, eu não quero minha mãe. Tá, então você tem uma família ampliada, porque a gente pensa que família é só essa dentro de casa, mas na família ampliada, nessa rede de apoio, tem alguém que você considere a ponto de estar aqui nessa entrevista com você? Tem, minha professora. Chama a professora. E se descobre, de repente, daquela conversa que há um abuso, uma violência doméstica, por exemplo. Não é o adolescente que vai até a delegacia, vem um policial destacado para isso, para colher depoimento, vem assistente social. Cria-se uma rede de apoio que se chama Open Dialogue, né? E os resultados foram os seguintes, eles espalharam em tela e depois eu fui atrás para checar no banco de dados. Né? De 100, tá? 80% daquelas pessoas acolhidas pelo Open Dialogue em crise, que tomavam remédios psiquiátricos fortíssimos para uma série de distúrbios das mais graves possíveis, voltaram a trabalhar, depois de 5 anos de atendimento. Pela média, mas outros melhoraram mais rápido, outros, de repente, até continuaram, mas olha isso. E detalhe, durante o processo, tiveram alta da medicação. Quer dizer, porque foram ouvidos, foram curados. O que está faltando na gente é falar. Falar sobre o que a gente sente. Falar com o que a gente quer, o que a gente gosta. Muitas vezes as pessoas não têm voz para dizer para o outro o que gosta, o que não gosta, o que aceita e o que não aceita mais. Isso contamina, isso mina as nossas forças. Outro projeto que deu certo, que é muito legal, que inclusive fiquei muito feliz, né? Mandei minha proposta de trabalho para a galera, para a equipe, e eu fui admitida no grupo de ouvidores de vozes. A gente manda o currículo, eles fazem uma seleção e tem uma rede de Portugal que tem um projeto lá que são ouvidores de vozes. Eu ouço vozes. E aí eles vão discutindo, né? Acatando a questão espiritual, né? Pode ser tudo. Pode ser uma voz espiritual, como também pode ser uma voz do inconsciente, vamos apurar. Né? Esse trabalho a gente fazia aqui na psicanálise, a gente faz muito disso. Né? Quando a pessoa diz que ouve voz, sabe por quê? Porque olha o conflito, Nando, utilidade pública, veja bem, sem demonizar profissional nenhum, mas é que a gente precisa entender que está faltando aí uma rede que se comunica melhor. Por exemplo, se uma pessoa diz, ouve vozes, e isso foi falado inclusive no congresso, por um palestrante especialista no assunto, muitas vezes, aquele que ouve, se é religioso, vai dizer que é coisa espiritual. Pode ser? Pode, mas pode não ser. Se ele é ouvido por alguém da sociedade, ele é louco. Se ele é ouvido pelo médico, ele é esquizofrênico. Taca-lhe remédio, né? E houve depoimentos lá de pessoas que ouviam vozes e os relatos chegaram à conclusão, essa mesma pessoa chegou à conclusão, o paciente, a gente ouviu o paciente, tá? No congresso a gente ouviu o paciente de Portugal disse, eu vou dizer, e muito lindo o depoimento dela, que classe na alma ela desenvolveu, que poder de controle ela desenvolveu, a duras penas. Mas ela diz que há 20 anos ela ouve vozes. Ela diz, eu ainda ouço, vou dizer que elas somem, não somem, mas hoje elas estão sob meu controle. Olha que interessante. E esse grupo de acolhimento de ouvidores de vozes é esse trabalho, por exemplo, que tem, né, entre Brasil e Portugal, e agora eu vou começar, inclusive, a participar ouvindo esses pacientes, o que é maravilhoso a gente poder avançar ainda mais. No Brasil a gente tem vários movimentos, né? Inclusive esse congresso foi feito para a gente pensar sobre o quanto a gente está patologizando a nossa vida.
A patologização da vida significa o quanto a gente está chamando de doentio comportamentos normais. Vários comportamentos foram levantados, inclusive de crianças. Eu sempre disse isso aqui. E eu fiquei feliz da vida quando eles fizeram esse alerta no congresso que foi internacional, que foi o seguinte: quantas crianças hoje estão tomando Ritalina por serem diagnosticadas, sei lá, por TDAH, depressão, etc. e tal. E o mais, tá? Quantos médicos hoje, infelizmente, a gente está vendo isso, sem a especialização em saúde mental, estão medicando pacientes. Então, a gente está chegando num ponto em que a gente precisa perceber e se perguntar qual a ética disso tudo, a começar, quem tem o primeiro dever de ver isso tudo? Nós que somos, de repente, necessitados da saúde mental. O paciente começar a ver o que eu preciso. Será que eu preciso realmente de ajuda medicamentosa? Ou será que existem alternativas antes da medicalização? Eu achei muito legal, Nando, porque como utilidade pública foi esse principal alerta, assim, tá? O psicólogo, por exemplo, da Inglaterra, ele disse assim, ele colocou um banner muito legal, eu até vou colocar nos meus stories depois, lá no Instagram, que é assim, não pergunte o que tem de errado comigo, pergunte o que aconteceu comigo, né? Pergunte o que aconteceu comigo. Não me trata como doente, mas como alguém que sofreu, assim como você pode sofrer e precisa de ajuda. E essa paciente que ouve vozes, você sabe o que ela disse? Ela disse assim, não é porque nós temos momentos de loucura que nós somos loucos. Olha que interessante. E um outro depoimento, teve um psicólogo aqui do Brasil, lá de Goiás, ele atendeu, de repente lá no doutorado dele, ele foi fazer pesquisa em campo e ele foi fazer pesquisa no CAPS, tá? Numa determinada região, e ali ele encontrou uma paciente muito legal. Então, por que, Raquel, que você está contando tudo isso? Porque se você estiver passando por isso, olha como tudo parte do acolhimento e da humanização do procedimento, né? Quando a gente achar que só tem um jeito de tratar, né, as nossas dores por medicamento, que tal se perguntar se a gente precisa fortalecer recursos internos? Uma paciente que há 25 anos era internada, entra e sai porque foi diagnosticada com bipolaridade. Nando, ouvir essa paciente realmente também foi uma das maiores experiências do congresso, porque ela virou escritora do livro de crônica, uma alma por trás da bipolaridade. Esgotaram, inclusive, os livros dela. E eu quis comprar, também não consegui, mas vou ficar de olho, né? Muito legal. Ela escreveu crônicas. Ela disse assim, a primeira página, tá? Eu aqui parafraseando do jeito que eu lembro. As pessoas me perguntavam, tá vendo por que você perdeu seu marido? Porque é louca. Olha lá, tá vendo que ninguém acredita em você? Porque você é louca. Enfim, ela escracha, ela deixa bem aberto, de forma bem clara, tudo aquilo que ela passou já nos primeiros capítulos. E chegou uma hora que ela disse assim, sabe, gente? Tinha hora que era melhor estar no hospício do que estar em casa. Porque em casa, se de repente o vento batesse a porta e fechasse com força, já a minha família já achava que eu estava em surto e me mandava internar. Para não ter trabalho, me mandavam internar. Então, ela falava assim, falavam para mim que a minha doença era crônica. Aí eu decidi escrever crônica. Ela escreveu o livro dela e a gente riu, quer dizer, ela com uma lucidez assim, você via, claro, que ela tinha ali uma questão, mas com uma lucidez e uma inteligência maravilhosa. Olha só, um psicólogo que entrou na vida dela depois de 25 anos de ser internada e que fez ela se sentir útil, Nando. Fez ela se sentir útil e permitiu que através do livro dela ela contasse a história dela. Ela poderia morrer sendo internada e desinternada, a internação pode acontecer de novo? Pode, mas agora ela voltou a ter a independência financeira dela, segundo ele, vendendo os sabonetinhos dela e vendendo os livros. Olha que coisa linda, né? Que coisa, além de tomar remédio, ela voltou a viver. Veja, né, que essa capacidade humana que a gente está perdendo, né, com esses algoritmos que chegam, com toda essa tecnologia que fica tomando espaço do espaço humano,
de lida com o ser humano, né, que a gente precisa ouvir, dar esse espaço de escuta, espaço de fala, né, para não cair, porque a gente tem vários inimigos aí, né, e a gente sabe, indústria farmacêutica e outras coisas mais, né, que são bem tendenciosos, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, aí, se cuidar e buscar alguém que seja humano, né? Alguém que nos ouça, que troque ideias, que troque carinho, porque uma palavra de carinho, às vezes, pode mudar o rumo, como dessa exemplo que a Raquel trouxe dessa senhora. Que coisa maravilhosa, né? Muito bem, então, a gente vai dar uma pausa para o momento de prece, de oração e de vibrações, e você já separa aquela água lá, até vou mostrar aqui para a Raquel. Raquel, lembra dessa caneca? A Raquel vai ficar brava. Nossa, você me deve uma caneca dessa. Olha, me engambelou, gente. Cadê minha caneca, Nando? Falei isso ontem para o Thiago. A Raquel vai ficar brava na hora que eu mostrar a caneca. Mas, olha, deixa aí o copo de água do lado, tudo bonitinho, e a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibração. Que nós possamos, nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos à frequência de pensamentos elevados dos benfeitores espirituais, a fim de que a gente possa beber nessa fonte pura, generosa, amorosa, desses trabalhadores de Jesus, e que possam nos fortalecer o nosso campo mental, o nosso campo emocional, do qual nós estamos hoje também falando, para que a gente possa direcionar ao equilíbrio e à harmonia do nosso ser, para que nós, espíritos, possamos viver bem, mesmo encarnados, onde nós encontramos desafios, dores, sofrimentos. E quando se apresenta para nós uma mensagem de alerta, chamando a nossa atenção, que possamos fazer o melhor para buscar, quando estivermos em grandes dificuldades, ou a princípio de uma dificuldade, a ajuda necessária. E ela também vem pelo caminho espiritual, do qual nós, agora, Senhor Jesus, pedindo a Ti, queremos vibrar para aqueles irmãos e irmãs que estão na situação emocional, mental, de saúde mental, necessitando de socorro e de um help, necessitando muitas vezes até daquilo que nós dissemos aqui, serem ouvidos e ouvidas, serem e puderem ser escutadas. Essa comunicação que é a comunicação humana, para que muitos nós sejam desatados. Pedimos àqueles que estão, Senhor Jesus, nesse estado. E pedimos a todo o nosso planeta, a todos os seres que fazem parte deste planeta, seja do reino mineral, vegetal, animal, hominal, espiritual. Que a tua luz nos abençoe, Jesus. Por isso tivemos nos pontos mais altos desse planeta, nas montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor Jesus, irradiando muita paz, muita luz, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece e da oração das vibrações, a gente vai agora correndo para os recadinhos. Clube Amigos da Boa Nova. Através do clube aí você consegue ajudar a Rádio Boa Nova, a TV Boom Maior, para que essa comunicação possa chegar a tantos corações. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações. Quer falar diretamente com as nossas atendentes e atendentes? As meninas e os meninos? Então, anote aí, 0800 12 018 38, e o fixo para a região de São Paulo, Grande São Paulo, 11 2458 3214. E também o WhatsApp, esse meio de comunicação internacional, que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Você pode fazer uma doação espontânea aí,
durante até o programa. Anote aí, vou repetir, 11 97261 0272. E agora a Raquel vai trazer recadinhos da migração da rádio Boa Nova do AM para o FM. Ela vai falar um pouco para nós e também do Amarelinho, segunda edição e outros recadinhos. É isso aí, Nando. Ó, vou responder àquela provocação da caneca do Alvorada, né? Que você me prometeu, ó, acho que lá em 2016, quando eu comecei, né? Foi lá que você prometeu, mas tudo bem, tudo bem. Mas, ó, uma outra provocação para você, tá? Ó, eu tenho, você não tem. É uma brincadeira, viu, gente? É uma brincadeira. Mas, na verdade... Para quem está ouvindo, né, Raquel? É a caneca da Manu, né? Vou explicar, E a caneca exatamente. que eu te mostrei é do Alvorada, que a gente não falou, Ah, né? é verdade, poxa vida, pessoal que está ouvindo pela rádio. Olha só, o Nando, sabe? Ó, o Nando levantou uma caneca aqui, que é da Alvorada. Mostra o pessoal da TV de novo, Nando, por favor, né? Vou mostrar. Do programa. Isso. Olha lá. Aí, tá vendo? Aí eu, nossa, que linda. Quando chega a minha, tá, no próximo programa que a gente for gravar, eu trago para vocês quando eu era lá ainda no estúdio e tudo mais. Falei, beleza. Então, isso eu acho que foi na outra encarnação, entendeu, gente? Nessa, ele lembrou dessa dívida, mas tudo bem. Eu falei, ó, eu também tenho uma caneca linda de viver. Então, para que se você estiver ouvindo a rádio, né, não pode estar assistindo nesse momento, eu estou levantando aqui a caneca da Manu, que, como bem lembrou o Nano, faz parte da campanha Boa Nova de Cara Nova. Né? E olha que linda, aqui a Manu é uma andorinha, lindíssima, virando, tem aqui, lema da campanha, olha lá, Boa Nova de Cara Nova, tá vendo? Essa caneca que eu estou mostrando, itens como eco bag, camisetas com a logo da Manu, a Manu Andorinha, para lembrar, né, que andorinha uma só não faz verão, é justamente para te convidar a ser uma andorinha e voar junto nessa migração da rádio Boa Nova do AM para o FM. Essa campanha, ela foi feita justamente para ajudar a arrecadar fundos com as vendas, inclusive, desses itens, para que essa estrutura, né, se monte e aconteça. Então, eu convido você, nosso querido ouvinte, nosso querido telespectador, internauta, enfim, a entrar num site, que é o feal.com.br/barra Boa Nova de Cara Nova, feal.com.br/barra Boa Nova de Cara Nova. E lá você vai ver como funciona a campanha, como ela foi criada, os motivos e tudo mais, né? E você vai encontrar a linda andorinha lá, olhando, dando um tchauzinho para você, te convidando a fazer parte, tá bom? Eu já tenho o meu kit, tá? Outro dia eu vesti a camiseta aqui, hoje eu tô com a minha xicrinha, né, para fazer inveja pro Nando. E eu te convido a fazer parte desse movimento, tá bom? Eu gostaria também, Nando, de dizer, bom, para quem quiser comprar o amarelinho, essa aqui ainda na minha mão é a primeira edição, mas já estamos na segunda. A segunda diferença é que vem aqui um avisozinho que estamos na segunda edição, com a inclusão de 3 capítulos. É só você colocar no Google, se achar mais fácil. 15 minutos de amor próprio, segunda edição. E aí você vai ver onde está vendendo, vários lugares, tá? Várias plataformas de compra aí pela internet. Você pode comprar o livro físico ou digital. Ou pode entrar no site da haikai.com.br e procurar pelo livro na barrinha lá, 15 minutos de amor próprio, que é da editora, tá bom? Dados esses recados, mais alguns. O outro recado que eu quero dar, Nando, é que a gente está aqui justamente nesse movimento de saúde mental com algumas notícias boas, tá? A primeira é que eu lancei um curso recentemente que é o Amor Próprio Sem Clichês. A minha teoria de que amor próprio não deve ser romantizado e não é alguém que te torna alguém ruim, né? O amor próprio não torna ninguém alguém ruim. Então, esse curso eu ensino por quê? Técnicas da psicanálise e da neurociência para você identificar essas emoções, esses sentimentos, lidar com ansiedade, lidar com traumas, aprender sobre depressão, só que aprendendo a fortalecer os seus recursos internos. O curso é online, já está disponível, tá? Então, é só você entrar em contato com a gente no meu telefone, pode procurar aqui com as meninas das telefonistas que sempre nos ajudam a passar esse recado, e também no meu Instagram, que é o @RaquelBachiegaOficial. Nando, eu tô com problema com meu sobrenome. Algumas ouvintes falaram, eu não consegui entender seu sobrenome. Bachiega com 2 Cs. Raquel com QU, Bachiega com 2 Cs. Raquel Bachiega Oficial. E aí você vê lá informações sobre, manda mensagem, a gente explica como funciona o curso, tá bom? E o detalhe, Nando, o curso ele não vai ser só online, né? Ele é online, depois que a pessoa termina,
ela se encontra comigo num encontro ao vivo, uma vez por mês, para fazer terapia em grupo, uma espécie de terapia em grupo, aprendendo mais sobre o que viu no curso. Então, estou super feliz, tem dado resultados muito legais, viu? Então, são esses os recados, a gente está aqui sempre à disposição para, no que nós pudermos, sermos úteis. Acho que esse é o legal da vida, né? É isso aí, Nando. Você quer que eu continue aqui Eu das queria ler uma notícias? frase que está aqui grifada, né, que diz assim, olha, é preciso que nos conscientizemos, portanto, que o suicídio direto não é o único que mata nos dias atuais, né? Porque o suicídio emocional ele vai minando, né, as nossas forças, a nossa saúde mental, e quando a gente menos espera, a gente já está, né, adoecido ou adoecida, né, Raquel? Eu me lembro bem aqui que quando eu era adolescente, infelizmente eu não tinha feito essa formação, né? E a gente sempre está estudando, mas queria ter isso antes, sabe? Porque às vezes a gente vê exemplos de tristeza na nossa própria casa, né? Então, eu lembro muito que minha avó sempre muito alegre e ela passou pela depressão, né? E aí ela dizia: a tristeza dói muito. Então aquilo me marcava, mas ela ao mesmo tempo uma pessoa que não se vence, sabe? Não se derrotava, ela se colocava para cima e ela tinha isso dentro dela. Acho que era da alma dela de alguma forma de combater tudo aquilo. Mas quantos comediantes, por exemplo, né, ao redor do mundo a gente vê que no final passava por Chico Anísio, quando, né, revelou ter depressão há muitos anos. Então, se a gente está falando de ouvidores de vozes, Anthony Hopkins declarou ouvir vozes a vida inteira, né? E ainda ouve coisa do tipo: você não é capaz de atuar, quem é você para ser ator? Anthony Hopkins, né? Então, uma coisa interessante, quando a gente fala aqui, Nando, de não medicalização da vida, a gente não está contra os medicamentos, tá? Mas a gente tem que colocar freios nesse uso desmedido. Por quê? Medicalização é importante quando necessário. Então, que fique claro aqui que eu não faço apologia à não medicalização quando necessária. Quando necessário, ok, mas que não seja a nossa única alternativa e que também não seja a nossa primeira. Porque antes de optar, vamos ver opiniões de acolhimento, como o Nando falou, de humanização no tratamento, ouvindo essa pessoa, você falando, também existem métodos terapêuticos eficazes que, de repente, evitam isso. Então, fica aqui esse recado. Bom, acho que se você quer terminar a leitura para a gente encerrar esse capítulo, Anando, fique à vontade, estou aqui ao seu comando. Acho que não vai dar tempo, Raquel, porque falta 2 minutinhos para a gente encerrar o programa. Você acha que dá? Tá. Que aí não dá nem para você comentar, né? E aí, Eu posso falar só dessa partezinha aqui, ó. É isso, preciso que nos conscientizemos, portanto, que o suicídio direto não é o único isso, que mata nos dias atuais. isso. Esse é o nosso alerta, né? De que a psicanálise ela fala o seguinte: olha, a gente cura, a gente consegue a cura possível, quando a gente torna o que é inconsciente inconsciente. Lembra da angústia de não saber o que se tem? Quando a gente vai fazer nossos exames, meu Deus, será que é grave? A gente coloca um bocado de coisa na cabeça? No emocional, a mesma coisa. Que dor é essa que eu sinto que raio-x nenhum pega? Que dor na alma é essa? Será que vem só desse trauma? Será que vem só desse fato? Será que vem de um conjunto de coisas? Quando a gente começa a dar nome para o que a gente sente, a gente começa o nosso processo de cura, Nando. Então é preciso, sim, consciência na inconsciência. Nós precisamos falar sobre isso. O coração fala mais alto. Nessa hora, a gente precisa falar com o coração mesmo, né? Para que a gente, simbolicamente, o coração representa esse acolhimento, esse carinho, né? Até a capa do livro Amor Próprio tem um coração, né? Essa aqui, né? Ele representa tudo isso, né, Raquel? Então, é isso que a Exato. gente precisa, trocar essa energia boa de coração para coração. Então, Raquel, só despedidas aí dos nossas queridas e queridos aí, para a gente partir para o próximo, né? O próximo É programa. isso aí. Nando, que programa rico, né? Rico de troca. Eu sempre aprendo muito quando venho aqui com o nosso querido Nando Garcia.
e sentindo a sua energia aí do outro lado. Isso nos abastece e enriquece a nossa jornada. Muito obrigada. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Que Deus esteja com todos. Até mais. E até o próximo programa Alvorada. Esperamos você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. E aquela despedida nossa de sempre. Tchau, Raquel. Tchau, tchau. Tchau, Nando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.